Vamos ouvir o Abel Ferreira agora, porque ele falou sobre... Antes do jogo ainda. Antes do jogo. Quer Falou saber a sobre escalação, Abel? isso que ele está falando. Vai surpreender, não vai surpreender, pode surpreender? Vamos ouvi-lo. Olha, eu acho que as duas equipas já se conhecem o suficiente e eu respeito todas as vossas opiniões e vocês têm que fazer programas a comentar o que é que seja. Eu não acredito que o Flamengo, ao final de uma época desportiva onde poucas mudanças teve no seu elenco, ao contrário do Palmeiras, que teve muitas mudanças no elenco, quer no início, quer no meio, mas numa altura destas que vamos fazer coisas diferentes. Portanto, tenho a certeza que é um jogo, é uma final, mas que as equipas se conhecem melhor do que nunca, e ainda para mais o nosso rival, que me conhece ainda mais, porque eu estou há 5 anos no Palmeiras e o treinador, por exemplo, do Flamengo só está há 1. Portanto, eles conhecem muito mais a mim por estes 5 anos. Mas, como te disse, é uma final, aquilo que é o grosso, nós nos conhecemos. Agora acredito que será definido por detalhes, onde é que cada peça pode jogar. Nós sabemos que o treinador de Palmeiras gosta de ter vários jogadores que jogam em várias posições. A surpresa pode ser exatamente essa, as dinâmicas dos jogadores dentro daquilo que é o nosso processo. E isso sim, vocês sabem que nós temos jogadores que fazem mais que uma posição, e amanhã vocês saberão durante o jogo o que é que nós podemos fazer em função do contexto do mesmo. Foi o que eu tinha falado aqui. Não é a escalação. Sim. É a escalação, o jeito de jogar. Perfeito. Quando você bota o cara na escalação, eu vou jogar na direita. Não pode jogar na direita. Ele pode estar jogando pela esquerda, jogando pelo meio. A surpresa pode ser essa. Agora, o Abel é competente, é vitorioso, é sei lá o quê, mas é mentiroso. É mentiroso. Porque ele fez a comparação do Palmeiras com o Flamengo. O Flamengo teve uma série de problemas. O maior deles é o próprio Pedro. Você entendeu? O Arrascaeta teve problemas. O zagueiro central, o Ortiz está fora. O Carrascal e o Samuel Lino que estão ali chegaram no meio do ano. Depois do Copa do Mundo de Clubes. O próprio Jorginho que mudou. O Abel Ferreira é uma vítima permanente. É uma vítima permanente. Ele já se prepara para a derrota. O Samuel Lino jogou a Copa do Mundo pelo Atlético de Madrid. O Jorginho chegou, agradou, meio de campo, mas ficou fora um tempo também. É verdade. Não é? Olha, eu preciso dar uma maior palmatória aqui, Trajano, porque o Saulo Carvalho, talvez ele tenha uma boa enquete que a gente não pensou, e ele propôs aqui, eu proponho que a gente coloque aí. Ele diz o seguinte: a enquete mais honesta deveria ser: hoje você vai, 1, torcer para o Flamengo, 2, torcer para o Palmeiras, secar o Flamengo ou secar o Palmeiras. Ô, Saulo, você está perguntando isso para a gente ou perguntando para quem está em casa? Vai entrar essa enquete? Então, vamos pôr essa enquete. A gente põe essa enquete no ar. Como é que está a torcida? Nós estamos proibidos de responder. Palmeiras escalado, hein? Aí, ó, tá Vamos vendo? colocar na tela o Palmeiras. Será que tem surpresa? Cadê? Tá aí. Lê aí para mim. Carlos Miguel, Kelvin, Murilo, Gustavo Gomes e Piquerez. Andréas Pereira, Fux, Rafael Veiga e Alan. Vitor Roque e Flaco Lopes. Está escalado. Está escalado o Palmeiras, exatamente Danilo. os 11, exatamente os 11 que foram poupados do jogo do Grêmio. E eu me recusei a acreditar durante a semana toda que o Abel Ferreira daria isso de bandeja para o Flamengo, e no final ele deu. Foram exatamente os 11 jogadores poupados contra o Grêmio, sem tirar nem pôr. E, aparentemente, o Andréas jogando como segundo volante. Realmente me surpreende, viu, a decisão do Abel Ferreira e o fato dele ter entregado aí desde terça-feira. Eu acho que ele deve ter pensado: ninguém vai achar que eu entreguei assim, ninguém vai acreditar. E no final, são exatamente os 11. O que você achou? Eu acho que o Bruno Fux sozinho ali com o Andréas Pereira deixa o meio de campo do Palmeiras relativamente exposto. Como foi, a gente viu no Maracanã, quando ainda tinha o Aníbal Moreno ali, e o Fux de zagueiro, e o Fux sofreu. Eu sei que foi na mão do Pedro, e o Pedro não joga hoje, mas eu achei o time um pouco mais exposto para um momento que nada está funcionando. Pelos 5 anos de Abel, eu imaginava que ele fosse colocar um time mais fechado, mais pesado no meio de campo. Não foi o que ele fez.
Mauro, o que você entendeu dessa escalação do Palmeiras? O que você achou? Ah, o Mauro caiu, daqui a pouco ele estará de volta, ele pode dar os seus pitacos. E vocês aqui, o que vocês acharam? Bom, Fala, Arnaldo. desculpa, Trem. Não, pode falar. De fato, pouca gente, como a gente falou que o Abel não é exatamente, digo que ele seria um mentiroso, mas ele foi sincero em 2 momentos. Ao dizer que o Campeonato Brasileiro tinha acabado, que ele levaria os reservas para Porto Alegre e que ele deixaria 11 jogadores treinando para a final. E, de fato, isso aconteceu. Mas no que o fato de serem os 11 significa uma grande vantagem para o Flamengo? Era evidente se ele poupou esses 11 é porque ele queria usar os 11. Sim, Eu mas... não estou entendendo Você acha que podia ser um despiste? o ponto de vista do Danilo. Todo mundo tá achando que ia ser despiste, tipo o Filipão engessando o pé do outro, Sim. o Luxemburgo escalando 13, lembra aquelas Sim, coisas? claro. Agora, essa formação, que é uma formação... o palmeirense morre de medo de não jogar com volante, mas o volante que o Palmeiras tinha, o Aníbal, ou tem, tá muito mal. E ele foi muito mal no jogo com o Flamengo, marcando o Arrascaeta lá no Maracanã. Essa formação aí, ela é praticamente a formação daquele segundo tempo contra a LDU. Que o Palmeiras arrebentou, mas do segundo tempo, já estava 2-0. Quando entra o Veiga, e o Veiga joga pra caramba, nessa função um pouco mais atrás, de armador, junto com o Andreas e os 3 zagueiros. Foi essa formação do segundo tempo, no Allianz Parque contra a LDU, e funcionou pra caramba contra a LDU com 2-0 a favor. Né? Então, guardando as proporções. Agora, eu não... Aí a dúvida é, Bruno Fux, ele vai jogar como terceiro zagueiro ou como volante mesmo, mais à frente? Então, tem aquela coisa que o Trajano falou, além da escalação, tem a disposição dos jogadores. O Alan, por isso que o Abel fala na coletiva, os jogadores que atuam em mais de uma função. Claro. O Alan atua em várias funções, ele pode atuar como ala na direita, como segundo volante, como meia. E então eu imagino que ele já tenha definido tanto a escalação como a ideia de jogo há uma semana, assim que ele perdeu a possibilidade. Depois do empate contra o Fluminense, que acabou com as chances dele no Brasileirão, segundo ele, né? Não segundo a minha avaliação, ele já mirou essa escalação, esse time, e preparou esse time para esse jogo. Vamos ver se vai dar certo. Ô Danilo, por tudo que ouvi aqui de vocês, 2 coisas. Primeiro, o Alan talvez seja uma figura bem importante. Como esse cara vai jogar? Em que lugar? Vai pela direita, como volante, como não sei o quê? Como que ele vai se comportar? Deve ser uma peça muito importante. E a segunda, que me parece pela escalação, é que ele dobra a aposta no Veiga, que é um cara talvez de confiança dele, embora não esteja na melhor das fases. Pois é, o Alan, ele é um dos poucos jogadores que mesmo nessa má fase do Palmeiras respondeu em algum momento, né? Não que ele tenha jogado assim, nossa, contra o Vitória ele foi bem, depois ele caiu um pouco, mas ainda assim era um jogador que você olhava no jogo e falava, não, o Palmeiras caiu, mas esse daqui tá respondendo. Então dá para entender a escalação dele. O Rafael Veiga, ele jogou bem contra a LDU, como disse o Arnaldo, mas faz um tempo que não consegue uma sequência de jogos assim que você olha. E até, não digo nem só tecnicamente, eu digo no vigor físico também. Ele não está no mesmo ritmo. A questão é que nas últimas vezes que o Palmeiras foi escalado de maneiras diferentes, ninguém aproveitava, né? O Maurício não entrou e aproveitou, o Felipe Anderson caiu de produção também. Então, o Veiga acaba sendo o cara de confiança e até mesmo para o Abel, que acredita em superstição e essas coisas, o Veiga também tem um histórico longo de gols do Flamengo, né? Tanto na Libertadores como na Supercopa do Brasil. E aí é o cara de confiança, é o cara o talismã. Elenco, É o que tá na talismã. boa fase. Um pouco de talismã, mas não é só um talismã que nem tinha lá o Palmeiras, o Munhoz, que era baixinho, que saía do segundo tempo. O Veiga é um líder do grupo, né? Então ele tem essa relevância também. Tuca, e aí? O meu talismã dos meus tempos de menino era o Fedato do Palmeiras. Fedato entrava no segundo tempo e resolvia os jogos. Mas todo time tinha, né? Um cara que entrava no segundo tempo e resolvia. Era o cara do segundo tempo. O Fedato era rei nisso. Isso. E eu acho que no caso do Flamengo, tanto o Luiz Araújo como o Cebolinha têm essas características. O Palmeiras, eu não me surpreendo nem um pouco com essa escalação, eu esperava exatamente essa escalação, eu divirjo apenas no gol.
Não está no banco o Everton. Não está no banco o Everton. Quer dizer, então veja que o Everton não tem a menor condição de jogar e tem quem queira pôr o cara de titular. Só cabeça de jornalista. Para jornalista isso não é fácil. Pois ele se desmente e está acabado. Eu acho que é o melhor Palmeiras que ele pode escalar nesse momento. Acho que ele está fazendo apostas de confiança realmente no Veiga. Né? Quando o Maurício não joga, joga o Veiga. Não é isso? E olha, eu não entendo, eu queria que o Danilo explicasse isso melhor. Em que medida isto é uma arma para o Felipe Luiz? Em que medida o Abel está entregando ao Felipe Luiz uma vantagem? Da surpresa? Não, a não surpresa. A não surpresa. A surpresa de não ter surpreendido. De não ter surpresa. Eu queria ouvir Danilo Lavieri diretamente de Lima para a Rádio UOL. Por favor, companheiro. A questão, Juca, é que o Abel, em todas as últimas finais, ele sempre fez alguma coisa diferente. E como o Arnaldo citou, o Scarpa, contra o Santos também teve mudança no time, que ele testou ali 2 semanas antes, num jogo qualquer, e de repente escalou como titular, mudando o time. Então, pelo histórico do Abel nos 5 anos, eu não imaginava que ele fosse colocar os 11 poupados em campo. Eu acho que isso é uma pequena vantagem, à medida que, como disse o Felipe Luiz, os times já se conhecem muito. Dentro do ano, as variações que os dois fizeram, claro que o Felipe Luiz sabe, e claro que o Abel também sabe as variações que o Flamengo pode fazer. Não é algo assim que, se o Palmeiras perder, eu vou falar, foi por conta disso. Mas nessa hora, pequenos detalhes podem fazer diferença. Então me surpreendeu o Abel ter feito isso. Então você saiba que... Tem aqui agora as 2 escalações. Fala, Juca. Você saiba que ele vai apresentar 2 surpresas. A primeira já não é tão surpresa, ele está de barba feita. A segunda, ele dirigirá o Corinthians de camisa alvinegra.